Está começando agora mais um ponto de encontro e o tema de hoje vai ser Empreendedores do Futuro. Está conosco aqui nos estúdios da TV Câmara o Rogério Augusto Ramos de Oliveira Galvão. Ele é o presidente da Associação de Microempreendedores Individuais e Empresas de Ribeirão Preto e região. Também está conosco a Tânia Zen, ela que é agente cultural e de negócios estratégicos, também parceira da associação. E hoje, você que é um microempresário, você que quer abrir uma MEI, saiba que vai ser importantíssimo, porque ele vai te dar todas as dúvidas de você. Além de tirar as dúvidas, esclarecer também a você, empresário, a respeito da sua aposentadoria e num bate-papo muito descontraído. É isso, né, Rogério? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Jane? Tudo bom? Aí todos os telespectadores da TV Câmara, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre esse mundo do universo do MEI, né? Não é fácil. Não é fácil. O gostoso é que você vai tirar as dúvidas e nós vamos falar aqui de uma palestra que vocês vão dar, né, a partir no dia 27 de agosto, gratuitamente, ninguém vai pagar absolutamente nada e vocês vão estar interagindo com o nosso público, é isso? Isso, correto. O projeto, como comentamos, a Empreendedores Futuro, nasceu agora em março, né, de 2022. Para quê? Para levar toda a informação do microempreendedor individual. Hoje já somos quase 14 milhões e meio de MEIs no Brasil e nos últimos 2 anos quase foi 5 milhões de MEIs, né, Jane? Então, foi um boom que pegou nesse período da pandemia, que acabamos aí levando para esse tipo de programa dentro da associação. Lembrando que está na 4ª edição. A 4ª edição já. Uhum. Olha já tem só, até então, prevista a 5ª já para setembro, somente para as mulheres. Bacana. Ó, que legal. Bom, vou falar um pouquinho com a Tânia agora. Por falar em mulheres, nada melhor do que a Tânia, que é uma parceira da associação e sabe tudo o que acontece com você, mulher, quais são aí as suas dificuldades. E tem, né, Tânia? É importante falarmos nesse momento, né? Nós temos percebido, inclusive foram feitas várias pesquisas, que a maioria dos empreendedores são mulheres. Né? Então, inclusive, descobri vários grupos no Facebook, eu, inclusive, estou em contato com vários grupos, e o evento que a gente vai fazer em setembro vai chamar Empreendedoras do Futuro. Mulheres empreendedoras do futuro. Olha só que bacana, porque as mulheres também têm esse domínio, né, Tânia? Sim, é importante sim. falarmos isso, né? A mulher, ela sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ela dá conta de tudo ao mesmo Sim. tempo e o homem diferente, né? O Ele homem, uma coisa mais de focado, cada vez. né? Ele é mais... Focado, exatamente. É mais focado. Cada um do seu jeito. Na verdade, nós somos complementos, né? Verdade. O homem e a mulher, né? Bom, nosso tema é Empreendedores do Futuro. E eu queria começar, Rogério, com a aposentadoria do empresário. O que é que você vai falar nessa palestra? De que forma você vai abordar esse tema? E importante para aquele empresário que está na sua casa agora, assistindo a esse ponto de encontro, de que forma ele pode estar aí abrindo esses horizontes? O que você pode nos orientar? Olha, isso é interessante, porque às vezes nós não pensamos no futuro, né? A aposentadoria é uma, né? Então, hoje a maioria do trabalhador brasileiro, como empresário, então o que acontece? Ele não faz o planejamento previdenciário para a aposentadoria. O MEI já dá essa garantia. Então, você recolher no mínimo 15 anos no MEI, já dá o direito à aposentadoria por tempo, né? Então, seria hoje 62 para mulheres e 65 para homens, né? Na atual conjuntura da lei da Previdência. Tá, quando você fala 15 anos de recolhimento, a pessoa com 66 anos, suponhamos que a pessoa está com 62 anos, mas não recolheu 15 anos. Como é que ela faz no MEI? Olha, no MEI é que a gente comenta, né? Porque a aposentadoria você tem que ter no mínimo 15 anos de recolhimento com 180 de contribuição. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam ali com 50 anos na associação, a gente faz essa orientação. Então, você vai ter que recolher o homem, no mínimo, até 65, sem deixar de pagar nenhuma. Porque então não é que o homem com 65, ele está contribuindo há 13 anos e ele está com 65. Então, ele tem mais 2 anos para contribuir. Aí, com 67, só que ele vai aposentar. Só com 67. Por isso que o planejamento previdenciário, porque, por exemplo, tem muitos MEIs que já teve a carteira assinada. Então, às vezes, tem 10 anos de carteira assinada, então seria só mais contribuir com mais 5 anos por MEI para dar o período mínimo para a aposentadoria. Suponhamos que ele está numa empresa, Rogério, e, de repente, ele é demitido.
e ele contribuiu nessa empresa durante 10 anos. Ele vai abrir uma MEI. Ele só tem 5 anos para completar ou não? Ele tem que voltar? Não, só teria os 5 Os anos. 5 anos. Só que aí tem uma pegadinha que a gente comenta. Por quê? Quando você paga o MEI, você está atrelado somente ao salário mínimo. Então, quando aqueles anos que ele já contribuiu... Se ele tem que fazer estava com cálculo, salário maior do que o salário mínimo, ele tem que como fazer é que uma é esse contribuição. pulo aí? É porque é o que nós comentamos, ele tem que pagar um pouquinho a mais para ele não perder todos esses valores. Porque a contribuição do INSS era uma somatória e depois é dividido lá, aqueles cálculos que a gente faz, que é somente com especialista previdenciário. Porque faz, não, você vai aumentar R$100, R$150, R$200, dependendo da aposentadoria. Mas como a gente comenta, né? Se você viver 30 anos de aposentadoria, dá uma diferença enorme lá na frente, né? Então o MEI hoje ele contribui com 5% do INSS, que é hoje R$60,60. Então, e você esse tem todo é o direito. mínimo. É o mínimo do MEI. Então a pessoa vai ter que pagar por mês R$60,60 para ela contribuir durante 15 anos e se aposentar com um salário mínimo. Nada impede que ela contribua com um valor a mais para aposentar com um pouco melhor. Aí, então, ela vai contribuir, ao invés de 60, suponhamos que ela quer se programar para 2 salários mínimos daqui 15 anos, ela vai pagar 120. Não, aí já é diferente. Não, não é esse cálculo de dobrar os 60,60? É isso que a gente comenta que muitas pessoas no meio não sabem. É porque você está atrelado somente a 5%, que é o valor mínimo do INSS. Certo. Se você quer aumentar um pouquinho mais, você tem que pagar o carnê facultativo a mais, baseado no quanto que quer aposentar. Então, por exemplo, quero aposentar com o teto. Então, você tem que escolher a base do teto e não vai receber o teto. Infelizmente, o cálculo lá vai diminuir. Exatamente, sempre cai, e muito, cai, né, Rogério? 30%, 40%. Só que muita ainda coisa muita para quem pagou, mas para quem pagou um valor a mais. Né? Mas na somatória, se a gente colocar, se a pessoa ficar 10 anos recebendo aposentadoria, ela já pagou o que ela pagou a mais. Porque mas isso se cálculo... ela conseguir, né? Você vai me desculpar. Né? No Brasil é um complicado. Absurdo, né? Cada hora é uma situação e uma... Muda sempre a regra da Previdência Social. Porque assim, o que acontece na regra da Previdência Social? Um dia o INSS vai quebrar. Aí eu posso falar com toda certeza. Mentira, porque é uma lei pétrea, né? Dentro da Constituição. Olha, você tocou num ponto primordial dessa entrevista hoje. Há, inclusive, mitos que falam que, puxa vida, relatos que a pessoa fala que o INSS vai quebrar. É uma instituição que eu acho que, na minha opinião, jamais quebraria. Não. Porque todos os funcionários, tudo recolhe. Empresa, funcionário, que você compra também está lá tudo atribuído embutido também. ali. O negócio é doido ali. A conta então, é doida. É a única instituição que a gente pode garantir, né? Que não quebra. Que não quebra, não porque é? Porque até vai tirar, por exemplo, quando não tem que tirar até do Tesouro Nacional para contribuir àqueles valores das aposentadorias. Hoje são quase 30 milhões de aposentados, 29 praticamente recebem só um salário mínimo, um pouquinho a mais. Esse 1 milhão é aqueles que a gente sabe que aqueles que recebem demais, né? Então, mas aí é que está. Todos os trabalhadores, de uma forma ou de outra, ele contribui com o INSS. Ele contribui, o próprio ser humano contribui quando ele vai fazer uma compra, que ali está embutido. Quando ele vende, ali está embutido, na nota fiscal ou de uma outra forma. Mas as pessoas têm que entender que o INSS é uma instituição que tem que estar fortalecida. É porque todo mundo esquece que o INSS era um seguro social. Às vezes eu até comento, porque já sou especialista com alguns advogados, a gente sempre comenta que ia tirar essas dúvidas. Né? Porque você está pagando um seguro. Então, por exemplo, vamos falar que amanhã você está pagando certinho o INSS, fica doente, você vai receber o seguro-saúde. Que agora mudou o nome, eu não lembro qual que é o nome exato, porque eles mudam toda hora, né? Sim. Mas você vai receber auxílio-doença. Então, nesse período, você não é obrigatório pagar o INSS até você recuperar. Recebe. Agora, o que a gente pode ver no cenário que a gente está hoje é que, infelizmente, o INSS ele não está com a demanda como devia estar. Que muitas pessoas estão aí nas filas, muitas pessoas estão com necessidades e passando necessidades também, né? E o INSS, infelizmente, não está com essa demanda toda. Eu vou falar um pouquinho com a Tânia agora. Tânia, a respeito dessa palestra que vai ser gratuita no dia 27, como que vai poder participar, o link que a gente vai estar colocando aqui também, e o que vocês vão estar abordando nessa palestra? Então, os empreendedores do futuro, como a gente comentou, vai ser a 4ª edição, vai ser um círculo de palestras,
das 9 da manhã às 17 horas. Serão 4 advogados falando sobre vários temas importantes com relação ao MEI. Né? E para a pessoa fazer inscrição, ela pode fazer pelo Simpla, que depois a gente vai passar aí o link para vocês. E outra coisa, a pessoa que participar vai receber um certificado também. Esse certificado é bom porque as pessoas, às vezes, os alunos de faculdades que têm as suas atividades complementares, pode estar colocando ali como uma atividade complementar. Vários advogados, são 4 advogados, cada um na sua área, falando de um tema específico, tirando as dúvidas, orientando ou só a palestra? Como é que vai funcionar, Tânia? Então, é o seguinte, cada palestrante terá uma hora para estar falando. Nessa 1 hora, se as pessoas quiserem estar fazendo pergunta, vai tipo assim, meia hora para fazer a palestra e meia hora para tirar dúvida. Ah, bacana. Então, aquela pessoa que está assistindo online, ela vai poder tirar a sua dúvida? Esse evento ele é presencial. É presencial. Ele é presencial com transmissão ao vivo pelo Instagram, pelo portal do MEI. E aí vai poder participar? Sim, também. Bacana. Bom, e a gente vai colocar depois aqui o endereço onde a pessoa vai participar, com o telefone, o horário e tudo mais. Questões atuais do planejamento jurídico empresarial da microempresa. Esse assunto também vai estar relacionado, Rogério? De que forma você pode abordar aqui para os nossos telespectadores nesse ponto de encontro hoje, que é esclarecedor para a população, e lembrando que é um tema que vai estar focado para todas as pessoas, de um modo geral, gratuitamente, todos podem estar participando. Todos, principalmente quando formatamos, a gente está cada vez melhorando esse programa, né? Então, o que acontece? Por exemplo, você vai abrir uma MEI, uma empresa, porque é praticamente uma empresa. O bom do MEI, ele é simplificado, tanto como na área de imposto, também como na parte da abertura hoje no sistema, né? Então, isso favoreceu demais. Isso facilita muito para o contribuinte, para o microempreendedor? Porque hoje o MEI, qual que é a primeira pergunta? Vou pagar o MEI, como tem que ser feito? Então, você só tem um pagamento, que é todo dia 20, né, que é o famoso DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que é onde ele já está embutido o INSS, que é 5%, ou a atividade que ele vai estar exercendo. Porque o ISS é R$5, que é simplificado demais, né? Em vez de pagar todo mês aquela taxa de 2% a 5% para a prefeitura, ele vai só recolher R$5 por mês. E R$1 de ICMS, que é uma coisa que a gente até fala absurda, né? Então, porque o ICMS é um dos maiores impostos que a gente paga. É verdade. Então, simplificou demais. Então, hoje o MEI só vai pagar no máximo R$ 66,60, que às vezes tem alguma atividade que acaba incluindo também o ISS, o ICMS. Ô, Rogério, vamos falar aqui para o telespectador. Esse MEI, ele tem um valor por mês. Qual é o valor que ele pode atingir se ele vai tirar uma nota fiscal? Ele é um prestador de serviços, daí ele tem que tirar a sua nota fiscal. Existe um valor que ele tem mínimo e um valor máximo? Mínimo não tem. O máximo é R$81 mil por ano. Já foi por passado. Ano. Por ano. Aí vou explicar bem, porque tem muito MEI que se perde nesses valores. Então, por exemplo, vou abrir o MEI agora em julho, então você tem só 6 meses. Então não vai estipular R$81 mil, vai ter só os R$40.500. Então só um minutinho. É 81 mil por 12 meses. Se eu abro uma MEI com 6 meses, eu vou ter a metade. A metade, isso. Para não ser desenquadrado. Porque o MEI ele fecha em dezembro. Suponhamos que eu abri em julho, ele fecha em dezembro. Ou eu vou de julho a julho? Porque assim, não é esse formato. Ele se encerra no dia 31 de dezembro. Só que como ele passa para o dia 20 de janeiro, que é o pagamento, mas ele se encerra no dia 31. Então, muito MEI, tem que fazer até a declaração anual do MEI, né? Toda até o dia 31 de maio. Esse ano foi até prorrogado até o dia 30 de junho. Para quê? Para fazer o valor que ele estabelece lá. É onde que muito MEI às vezes cai, né? Porque ele perde o controle de quanto que está recebendo e ele faz, puxa, eu não sou mais MEI. Por quê? Ele passou do teto do MEI. Se ele passou do teto do mês, ele deixa de ser MEI. Presta atenção, neste ano. Para o próximo ano, ele volta a ser MEI ou não? Como é que funciona isso? Não, vai Uma vez que ele perdeu aí a qualidade, não volta mais. Aí é um processo até complicado. Por quê? Quando você passa para migrar para a ME, que é a microempresa, aí muda tudo. Aí o INSS é diferente, as notas fiscais é diferente, que você vai ter que emitir, você vai ter que ter certificado digital, você vai ter que ter um contador, aí muda tudo. Você vira um empresário mesmo,
do formato brasileiro. É outro brasileiro. formato. Se você for um MEI, você dá conta sozinho? Hoje, como comentamos, o Empreendedores Futuro é para facilitar esse trabalho com o MEI. Então, por isso que até a associação, antes de você abrir um MEI, a gente dá toda a orientação. Esse suporte vocês dão? Damos todo total lá. Então, é uma coisa que é interessante para o MEI, porque ele se perde fácil. Porque, nossa, eu atrasei, 20% de multa e 1% ao mês. Se ele atrasa um mês de pagar, ele tem... Uma multa de 20%. Muito alta, hein? Porque comentamos, isso aqui é Brasil, né? Eles não perdoam esse formato. Então, o mês, se ele atrasou, por exemplo, esse mês, no mês que vem já pulou para R$80. E ele tem que pagar. Por quê? Depois de 6 meses, é incluído na dívida ativa da União e pode ser até executado judicialmente pelo formato de dívida ativa. Então, ela é fácil, mas ela não é tão fácil assim. Importante falar, porque tem que ter esclarecimento, tem que ter aí esse conhecimento, porque às vezes a pessoa, 80 mil no ano, eu tiro nota de 2, 3 mil por mês, daí tá tudo certo, e não é bem assim, né? Não é. Tem que ser muito bem explicado, né, Rogério? Porque assim, tá tudo no seu CNPJ. Então tem muito MEI que vai lá, por exemplo, pega uma maquininha lá para fazer pagamento, e ele esquece disso, coloca no CPF. Então, por exemplo, se ele movimenta lá R$80 mil por ano, a maquininha vai informar a Receita Federal e vai ter que fazer declaração de imposto de renda. Aí ele vai fazer, não vou fazer. Então tá bom, a Receita vai te dar 2 anos você fazendo isso. O que vai acontecer? Vai bloquear você porque você já caiu no sistema da Receita Federal. Isso porque você... Vamos falar devagarinho e explicar aqui. Tá. Isso porque você, ao invés de declarar no MEI, declarou no seu... Não, ele fez errado. Peraí, como que é? Então eu não entendi, me desculpa, perdão. Vamos lá para passar, para a pessoa não se perder. O seu CNPJ está atrelado aos R$81 mil, você pode movimentar sem a MEI te dá um normal. CNPJ. Então vamos lá no início. Eu abri uma MEI, eu tenho agora um CNPJ da minha empresa. Correto. Essa minha empresa tem o valor de R$81 mil ao ano, R$80 mil ao ano. Vamos arredondar, 80 mil para fazer um cálculo mais fácil. E aí, passo a passo. O que acontece? Lá. É como comentamos na associação. Eu quero movimentar os R$80 mil por ano. Então, perfeito. Está lá na tua empresa. Então, você vai pegar o valor, porque como uma empresa, né, você vai pagar, por exemplo, uma internet, uma água, uma luz, um telefone. Tudo você vai pôr nesse CNPJ. Para você administrar. E o que a gente orienta? Todo dia 20, que é o dia que você paga o DAS, você faz um famoso decore para você, um prolabore. Então, você retira um valor e joga para o seu CPF para você também ter um rendimento como um empresário, que muita gente não faz isso. Ele joga tudo no teu CPF, no CNPJ e vira aquele balaio. Você mistura, né? CNPJ com o CPF. Nossa, aí onde então você tem que ter esse cuidado na hora de você fazer uma compra, de você pedir algum... como você disse, a internet, uma linha telefônica, enfim. Aí você joga para o seu CNPJ. Porque a base do MEI é a empresa, né? E muitos MEIs abrem até na sua casa. Tem que ter muito cuidado, porque na abertura do MEI agora mudou demais. Porque antes a pessoa O que mudou agora nessa mudança nova, que é a minha próxima pergunta, mudanças atuais no MEI. O que é que mudou hoje de quando iniciou o MEI? Olha, mudou bastante coisa, porque quando começou o MEI, tinha quase 700 atividades. Então, você tinha atividade lá que nem imaginava. Então, por exemplo, vamos falar que eu abri o MEI lá em 2010. Eu tinha, por exemplo, aconteceu comigo, vou dar um exemplo clássico que acontece com muito MEI. Então, essa atividade, quando ela é desenquadrada, você tem que ficar antenado, por quê? Você perde a qualidade de MEI. Então, por exemplo, o marketing direto, aconteceu comigo, ele saiu em 2018. Meu contador avisava, Rogério, você tem que colocar que você vai ser desenquadrado. Aí, aquele negócio brasileiro, deixei que aconteceu. Fui desenquadrado ano passado, voltou para 2018, eu precisei pagar um monte de multa de fundo de garantia por falta de declaração, R$ 1.800, e fora todas as declarações mensais que eu não fiz, que é R$ 500 por mês. Meu Deus do céu. Você vê o tamanho do prejuízo nesse formato. Então, aquilo que a gente comenta, levou no MEI, né? É verdade. Bom, eu vou falar um pouquinho com a Tânia agora. Tânia, com a pandemia, explodiu o número de MEIs. E você, como mulher, sentiu que as mulheres são mais empreendedoras ou não? Como é que você vê esse cenário hoje? Sim, a mulher ela é mais empreendedora e mais comprometida. Então, eu acho que muitas mulheres que ficaram desempregadas resolveram trabalhar em casa. Então, elas abriram o seu próprio negócio em casa.
vender o doce, bolo. Uma cabeleireira. Cabeleireira, abrir o seu próprio brechó. Eu tenho uma amiga em Brodowski que ela ficou desempregada, ela abriu um brechó. E aí, para ela não ficar sem o tempo para aposentar, ela abriu uma MEI, é isso? Sim. Porque aí dá essa segurança para a mulher, né, Sim, com Tânia? certeza. Porque, inclusive, tem muitas mulheres que trabalham em casa. E elas realmente trabalhavam sem ter, vamos dizer assim, uma coisa regularizada, né? Sem ter uma empresa regularizada. Então, a partir do momento que ela abre um MEI, ela fica regularizada e ela vai ter sua aposentadoria. Garantida, né? Garantida, É justamente. Né, muitas mulheres. Tem mulher que é costureira, que trabalha em casa. Tem várias profissões que a mulher, isso desde, vamos dizer assim, se você for ler sobre história, você vai ver que a mulher sempre trabalhou em casa. É verdade, é cultural, né? Mas agora ela fazendo por onde até para ela ter esse benefício que é importantíssimo, é uma conquista da mulher, né, Tânia? Sim, com certeza. Então, assim, o MEI foi muito importante para as mulheres, principalmente que trabalham em casa. E você sentiu um aumento com a pandemia para esse cenário que nós estamos hoje, Tânia? Sim, com certeza. As mulheres, vamos dizer assim, as que tinham interesse em abrir um negócio, a partir do MEI, realmente se interessou ainda mais. O MEI veio para facilitar a vida delas? Sim, das mulheres, sim. Com certeza. Bom, de todos, né? Claro, é de um modo geral, mas a gente está falando mais da mulher, porque a mulher sempre trabalhou mais em casa, ela sempre... O homem já ia a campo, já ia, né? A mulher nunca deixou de trabalhar, jamais, e sempre ficava na retaguarda do homem. Então, agora a mulher pode ter aí essa criação, ela pode abrir o seu MEI, o seu próprio negócio, né? Se você vê pela história, a mulher era lavadeira, era passadeira, lavava roupa para fora. Quer dizer, a mulher sempre teve uma história de trabalhar em casa. Então, agora, com o MEI, ela teve essa oportunidade de se regularizar, de ter sua aposentadoria, se caso ela ficar doente, se afastar. Inclusive, ela pode se afastar com auxílio-doença. A partir de que momento ela pode afastar no auxílio-doença se ela abrir uma MEI? Aí já é com... Aí ele pode te explicar melhor. Rogério, uma passadeira, por exemplo, abriu lá uma microempresa. E a partir de que momento ela passou mal, ela sentiu dores, tal, ela pode se afastar nessa MEI? Vamos lá que isso é importante, porque sempre tem as carências do INSS. Vou falar que eu estou trabalhando até hoje e fui desempregado e tal. O que acontece? Você tem um prazo de até 90 dias para você voltar para o sistema do INSS, para não perder a qualidade segurado. Então, por exemplo, o que acontece? Eu vou abrir o MEI hoje, nunca recolhi para o INSS, então você tem que aguardar no mínimo 12 meses. E pagando certinho os 12 meses. Então, vamos recapitular. Eu nunca trabalhei fora, eu sou uma pessoa que trabalho em casa, ou lavando ou passando. Resolvi abrir uma MEI. Eu tenho uma carência de 12 meses para que, se eu ficar doente neste período, ou seja, após 12 meses, se eu ficar doente, eu recebo. Mas se nesse período eu ficar doente, eu não recebo porque há uma carência. Uma carência. Para maternidade é 10 meses, para auxílio-doença é 12 meses, né? A parte também de invalidez também é 12 meses. Então, tem o período da carência do MEI. E para a parte também quando a gente comenta maternidade, você ficou grávida, você te recolheu 10 meses, você já entra no meu INSS e solicita lá. Para auxílio-doença, você tem que também solicitar já com os exames. Às vezes demora 3, 4 meses, às vezes dependendo para ter a perícia. Mas ele vai ser retroativo quando você deu a entrada. Aí você vai fazer todos os exames, perícia e tal, colocou, e você depois recolhe, você também recebe os meses anteriores que você entrou. É uma informação que muita gente não sabe. Então, é importante falarmos isso. A pessoa, então, recolhe durante 12 meses, passado esses 12 meses ficou doente, ela pode simplesmente entrar no INSS. Claro que com todos os exames em mãos, toda a declaração que ela pode obter, e aí, a partir daí, ela pode pleitear ou um auxílio ou uma invalidez, é possível ou não? Pode, porque a própria que eu comentei no começo. Mesmo que ela não tenha pago esse período todo, ela só pagou 12 meses? Porque é a contribuição mínima, né? O que eu comentei, é um seguro social. Então, você, depois do 13º mês, você já está tudo dentro do sistema,
solicita, vai estar afastado. Mas se ficar só para eu inválido entender, também. você não falou que era com 15 anos que a pessoa vai aposentar? Não, a aposentadoria é com 15 anos de recolhimento. E aí, se a pessoa, durante 1 ano e 2 meses, ficou doente e ficou inválida, Aí ela vai receber aí como ela invalidez. recebe, Vai receber como invalidez. mesmo não tendo tido os 15 anos? Não, isso. É isso a minha dúvida. Você Então, vê como que é importante o pagamento do INSS? então, com 1 ano e 4 meses, a pessoa já passou da carência. Ficou doente. De repente, sofreu um acidente e ficou aí com problemas seríssimos e ela ficou inválida. Ela vai ter direito à aposentadoria. A aposentadoria por invalidez. Por invalidez. Por invalidez. Você vê Entendi. que interessante, por isso que a gente comenta. Paga certinho, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Um salário Lembrando mínimo, que se atrasar é 20%. 20% E de multa existe e 1%. aí uma carência de eu atrasei 3, 4 meses, encerra esse MEI? Olha, não, o MEI não se encerra, ele vai continuar contando. O Mas que ele vai ficar em acontece, aberto ali. Fica em aberto, muita gente às vezes não fecha o MEI e vira uma dívida astronômica. E que Então, cobra, né? O governo vai cobrar, com certeza. Por falar nisso, noções básicas de crimes tributários cometidos pelas empresas, quais são esses crimes e quais sanções essas empresas vão ter? É possível você nos orientar aqui nessa entrevista para deixar claro para o telespectador também que ele tem, além dessas vantagens, ele também tem o seu ônus, né? O ônus e o bônus aí, né? Tudo. Porque na Tudo prática, tem os dois lados, né, Rogério? Tem. Aí é bom porque lá, não perca a palestra dia 27, que vai estar falando mais, porque é um profissional, um advogado, vai falar sobre isso. Que é o Sérgio Canella, ele vai falar sobre isso. O MEI, como presidente, a gente sempre comenta, o crime tributário é quando você já começa fazendo falcatrua, né? Então não tem jeito. Por exemplo, não omitir uma nota fiscal, eu vou fazer uma invasão de divisa, porque tem muito MEI que às vezes recebe dinheiro lá, não passa, mas só que a Receita sabe. Então, vai chegar uma hora que ela vai pegar você. Por exemplo, tudo documentado, tudo né, Rogério? documentado. É importante falarmos isso. Não adianta você querer dar aí um meio de campo aí, porque você vai estar na malha aí, com certeza. Vai. E hoje a gente comenta porque antigamente o jeitinho brasileiro nunca deu certo. Mas hoje não existe mais. Não, né? desde 2020 acabou isso aí. A festa acabou, como a gente diz, né? Bom, Rogério, olha só, o nosso bate-papo está chegando no final. Quero agradecer imensamente a Tânia, que hoje veio aqui nos orientando, a você, mulher, a você, dona de casa, que quer saber um pouquinho mais. Nós vamos estar com o endereço eletrônico para você participar. Pode ir pessoalmente. Tem também na plataforma do Instagram. Você não vai pagar absolutamente nada e mais, você vai ter todas as suas informações. Quero agradecer a você, Rogério, por essa nossa entrevista de hoje, por esse seu carinho com os nossos telespectadores e com esse cuidado com o outro, porque é muito importante nesse mundo que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis, a pessoa se preocupar com o outro, né? E você, como já teve experiências não muito bacanas, como você mesmo falou, o meio é importante, mas tem que saber usar. Então, eu quero agradecer demais e que você fale aí o finalzinho para os nossos telespectadores e agradecendo também, se você quiser. Primeiramente, agradecer, né? Primeiro a Deus, porque hoje não é fácil você levar as coisas para correr, né? A TV Câmara abrindo esse espaço. Desculpa, a gente fala tanto que até a voz some. E é uma coisa interessante, porque eu não acredito em fake news, não cai em picaretagem, é muito grande isso todo dia. Às vezes a pessoa já não tem condição financeira, chega lá, toma um golpe. Então toma muito cuidado, procura associação, entra no site oficial do governo, que é gov.br/MEI. Nós lutamos muito sobre isso para poder facilitar, para evitar esses golpes. Infelizmente ainda cai. Então, quando montamos a associação, foi para você nos procurar lá para tirar toda a informação, ter um acompanhamento, que isso é muito bom, né? Agradecer a Tânia, o Paulo Aluno, que a Tânia também vai falar com a gente aqui no finalzinho, Tânia. Porque eu tenho que agradecer, porque a mulherada está comentando. É verdade, né? Então, Tânia. Isso é coisa. Muito obrigado. Então, eu queria agradecer o espaço, né, que a TV Câmara deu para nós, e eu queria dar uma reforçada no evento. É o seguinte, na abertura do evento, aqui o Rogério Galvão vai estar falando um pouco sobre MEI, tá? E os 4 advogados vai ser o Gabriel Falache, que vai falar sobre a previdência social, a parte de previdenciária, o Canella sobre a parte tributária, chama Sérgio Canella, o Brutus, né, que é o Pedro Brutus, e a Thaís Ferreira, são os 4 advogados.
Então, o horário, para vocês saberem, de manhã são 2 advogados, que vai ser o Gabriel e o Sérgio Canella, e à tarde o Pedro e a Thaís. Tá? Então, vocês podem fazer inscrição, é gratuito, vai ter certificado de participação. Tá? Então, a gente conta com vocês lá. Bem, e nós vamos encerrando o nosso ponto de encontro aqui, lembrando que a palestra é no dia 27 de agosto. E a gente vai ficando por aqui até a semana que vem, se Deus quiser.